Inclusive, o Campos Neto falou, né, da inflação que deve aumentar até o final do ano, não é? É porque a inflação ela já ia cair até metade do ano e depois acelerar até dezembro. Isso já era esperado. Porque quando a gente pega o recorte de 12 meses até agora e pega o meio do ano passado, teve uma deflação muito grande de forma artificial, que foi aquela redução de impostos que o governo federal aprovou, né? E os estados também baixou imposto de combustível e energia elétrica no meio do ano passado. Sim. Então, quando você vai e pega 12 meses... Foi o pacote de bondades lá, antes das eleições, né? Exato. Mesmo assim, não rolou, né? Aí agora você vai tirar, você vai tirando esse efeito, né? Vai vindo com a... E aí vai vindo a realidade, né? Nua e crua. Então, mas você sabe que a inflação tem surpreendido para baixo, né? A gente tem chance de encerrar esse ano com a inflação ainda dentro dos limites da meta de 4,75%. Isso era impensável há poucos meses atrás. Então, realmente, você tem, óbvio, né? A gente está falando de endividamento, então as pessoas não têm dinheiro para comprar, e aí isso força a inflação para baixo. Esse é um dos motivos. A outra questão Porque, na verdade, a economia já está enforcada, né? Exato. E a outra questão é que, acho que São Pedro sempre tem pena da gente, sempre penso nisso. Nem os maiores especialistas em agronegócio previam uma agricultura tão boa esse ano. Então, os preços dos alimentos despencaram. Carne caiu muito, leite. Você vai olhando aqui a lista do ano e muita gente fala isso, mas eu não estou percebendo, né? Porque depende da região, depende da sua cesta, mas isso aos poucos as pessoas vão percebendo mais claramente, porque a gente está tendo uma oferta agrícola muito grande aqui no Brasil. É porque acho que teve um aumento, né, tão repentino assim, de preço de depois alimentos. Da guerra ali da Ucrânia. E aí eu acho que mesmo quando cai, as pessoas não continua sentem. Caro, porque né? Porque continua um absurdo, né? É impressionante, assim. E não é papo de elevador. De fato, é assustador, assim. Você vai comprar coisas básicas no mercado. Você gasta uma grana, entendeu? É surreal. O meu marido outro dia falou, tem certeza que as coisas estão caindo? Eu fui fazer compras e gastei mais. Eu falei, mas o que você comprou? Você comprou carne? O que você comprou? Comprou aqueles potinhos de plástico. Comprou os negócios que... Tem que comprar o que está caindo. Tem que olhar lá na tabela do IPCA lá o que está caindo. Mas brincadeiras à parte, é claro, tem outras coisas que sobem, mas cada um tem a sua cesta, né, de consumo. Né? Mas o fato é que a inflação chegou a 12% em um período de 12 meses e agora estamos no patamar de 3%. Então, melhorou muito a alimentação, produtos industriais, seja porque as pessoas estão consumindo menos, porque o crédito está caro, e você não compra produtos normalmente que você precisa de crédito, geladeira, né, máquina de lavar, coisa mais cara. E isso está sofrendo muito, mas também porque o mundo agora está crescendo menos, regularizou aquelas cadeias produtivas, porque durante a guerra da Ucrânia e pandemia também, lembra? Faltava chip, que aí os navios ficavam parados, então isso gerou muita inflação. Então a gente já está hoje numa situação de inflação já mais perto do normal. Então, e essa taxa de juros, né? A gente teve esse corte aí recente de 0,5 ponto, mas ainda justifica uma taxa tão alta? Você sabe que a grande discussão da taxa de juros hoje é que a diferença, Marcela, entre o remédio e o veneno é a dose. Né? Então, a grande discussão é se... É claro que o juro ele tem um papel de jogar a inflação para baixo, e isso é importante. A gente não cresce... Vê a Argentina, né? Com 100% de inflação. Nenhum país cresce, gera emprego com inflação descontrolada. Então, é claro que tem que controlar a inflação. A discussão é o quanto da dose desse remédio é necessário... Para você não asfixiar a sociedade. O remédio pode curar ou matar o paciente, né? Eu conversei com a Luísa Trajano, que foi a primeira empresária que teve coragem realmente do Magazine Luiza maravilhosa, a falar que cobrar do presidente do Banco Central que estava todo mundo com uma situação muito difícil, desesperado e tal. Ela me falou, eu falei, vamos falar, ninguém tinha muita coragem de falar, e aí eu levantei e falei, depois de mim, vários outros empresários falaram. E até gente de banco já falava que o juro de 13,75 estava exagerado. Aí eu pensava, gente, quando
até banco acha que juro tá alto, é porque a tá situação alto. tá feia. Não, e até comentei ontem, né? Que aí caiu, tava naquela dúvida se ia cair 0,25 ou meio, né? E aí caiu meio. Ah, mas essa decisão foi política. Eu falo, gente, mas assim, claro, né? Tem análise e tal, enfim. Mas assim, gente, mas já é muita coisa, entendeu? Não é, sei lá se é político ou não, né? Tinha que cortar mesmo. Pouco que tudo é política, né? É difícil a gente não passar também por essa... Tem mais essa também. Mas eu tô doida, assim, para perguntar para a Ju também, porque a gente está entrando nessa questão política do Campos Neto, e teve essa notícia que saiu hoje sobre a reunião secreta que ele teve com o Jair Bolsonaro em maio de 2022, né? Sobre uma reunião que não estava na agenda oficial e que ele não poderia se reunir com diversos setores, né? Empresariado, por exemplo. Isso não se aplica a agentes públicos, mas virou um centro de polêmica pela questão de Campos Neto ser acusado ali de ser alinhado com o bolsonarismo, de ter passado por... né, ele ficou em grupo de WhatsApp de ministros de Bolsonaro, e aí depois ele veio a público dizer, não, eu estava ali por uma questão meramente técnica, mas... querendo ou não, isso assim, foi bastante... A coisa mais grave é ele ter ido votar com a camisa verde e amarela. Né? Ele foi votar. Mas quando esse ponto que a Gabi levantou, né, que quando um presidente do Banco Central não pode se reunir com uma autoridade tantos dias antes da decisão de um corte tem um período de juros, silêncio, né? Isso que eu queria levantar, porque não se aplica a agentes públicos, mas não deixa de ser relevante que ele não poderia se reunir com pessoas que, de alguma forma, poderiam influenciar na decisão do Copom, né? E aí, além de se reunir com o Bolsonaro, ele também se reuniu com o filho dele, o Flávio Bolsonaro. E o quão grave é isso, Ju? Eu acho o seguinte, o que o Campos Neto tem falado muito quando se levanta o tempo todo, né, tem esse questionamento para ele, o que ele fala é que ele aumentou o juro durante o governo Bolsonaro, e foi verdade. Inclusive, no meio das eleições, ele estava subindo os juros. Então, ele fala, bom, se eu quisesse ter beneficiado... Estava 13,25, acho, nessa época. E ele foi subindo, né? Exatamente. E aí, a discussão sempre é de interferência política, porque eu acho que o motivo que ele deu mais foi muito mais ter ido votar com a camisa do que... Porque ele falou assim, olha, o Paulo Guedes, ele falou isso já várias vezes, o ministro da Fazenda do governo Bolsonaro, já me pediu, reclamou 1000 vezes que os juros estavam altos, assim, faz parte, ele mesmo fala, olha, as pessoas me pedem, né, o presidente pode me pedir, não sei o quê, mas... eu sigo a questão técnica, né? E, de fato, eu acho que ele foi tão técnico demais, o que vários economistas de banco mesmo me falam, que são liberais, né, de um bem mais ortodoxo, eles falam que ele segue muito aquele modelo do Excel ali, sabe? Do modelinho. E aí, só que a economia, tem uma frase boa que eu gosto também, que é de um foi vice-presidente do FED, do Banco Central Americano, que ele fala que política monetária é meio arte, meio técnica. Então, essa parte da arte é o humano, né? É o político, né? Então, é claro que nessa decisão de meio ponto... Não é algo exato, né? Não dá pra falar que é algo exato, né? Assim, então, tem 1000 fatores que influenciam, né? Tem 1000 fatores. Então, você tem umas nuances que até economistas liberais acham que passou do ponto de uma coisa muito... porque no livro texto... Bom, mas a gente saiu de uma pandemia, né? Tipo, as coisas podem ter mudado. Calma, né? Por exemplo, ficou um tempão serviço bombando, porque as pessoas queriam viajar, queriam ir para o restaurante, demorou a voltar. Esse consumo de serviço ainda está mais alto do que a gente previa. Inclusive, nos Estados Unidos é uma discussão se isso veio para ficar. Se as pessoas estão trabalhando mais em casa, por exemplo, utilizando mais serviço e não voltaram e não vão voltar presencialmente. Então, você tem uma discussão estrutural também, claro, que não parece... eles têm modelos, claro, muito sofisticados, né, ali no Banco Central, mas tem uma discussão séria de demorar. E tem uma discussão política desse meio ponto, porque, olha só, a tese, ele nunca vai admitir isso, mas a tese se ele cortou agora 0,5... Que ele foi o voto de Minerva, né? Foi o voto de Minerva. Isso que foi interessante, foi mais forte ainda, né? Então, ele tomou a decisão final de cortar 0,5. Ele apaziguou o clima político, né? Então, isso, economicamente pensando, pode evitar outras medidas
do governo Lula que poderiam atrapalhar a queda da inflação, como a medida para reduzir carro, que começou a dar problema de preocupação fiscal, já falou de eletrodomésticos, né, de medidas para baratear eletrodomésticos. Mas ele voltou atrás, né? Agora não falou mais. Mas talvez o que muita gente fala é que tinha um espaço técnico e a parte política pode ter ajudado nessa decisão, porque no final das contas é a tal do arte técnica, né? Também tem um fator ali que não está na tabela, mas que é um fator político, e o Banco Central é um ser político, né? Assim, ele é um personagem político ali, não tem como se afastar completamente. Né? O que também a gente tem que, né, lembrar é que não é só ele que decide, né? São 11 diretores, não é? Mas aí eu fico pensando, mas então assim, todos os outros são super ortodoxos e conservadores e pensam igual. Lógico, né? Porque eles que decidiram. Mas ou tem uma conversa ali nos bastidores, como é que será? Como é que funciona isso? É que tinha uma composição realmente antes da entrada dos 2 diretores indicados agora pelo governo Lula, que era um pensamento mais homogêneo. E o que muitas pessoas me falam de várias linhas de economia é que no mundo isso é super importante e bem visto. Quanto mais pluralidade, né, de discussão, melhor. Claro. Tanto que nessa ata da última reunião, dá para ver que rolaram algumas visões distintas de questões estresse mesmo? Estresse entre eles? Aquelas, não queria saber a fofoca, treta que teve ali no meio? Você traduz aí, né? Como é que é? Como que eles decidem, você sabe? É um protocolo específico ou não? De decidir. Na hora da decisão. É na reunião ali mesmo? Eles, eu voto tanto, eu voto tanto. Eles têm 2 dias de discussões dos números e aí no final do dia eles votam. Aí eles se batem e se matam. Mas o que é interessante é que a discussão foi boa. O Gabriel Galípolo, que era da Fazenda e foi para o Ministério da Fazenda, e foi para o Banco Central, que era da Fazenda, ele fala uma coisa importante. Eu já conversei muito com ele e fala assim, olha, ninguém está defendendo, muito menos eu, ser leniente com a inflação. Então, ele fica até ofendido quando lembram da época do ex-presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, na época da Dilma Rousseff, que baixou o juro de forma artificial e depois teve que dar uma trauletada no juro para poder compensar. Ou seja, você ajuda no curto prazo, depois você cria uma bolha e piora a economia lá na frente. Então, ele fala, ele fica ofendido de ser comparado a um período onde ele tem uma credibilidade. Ele foi presidente de banco, inclusive, né? Ele é um cara com muita experiência, Muita experiência, né? Já participou de PPP, parceria público-privada. Eu até falei com ele uma vez, mas você então é igual a Haddad, no meio, né? Que vocês fazem a ponte entre os mais radicais de esquerda e os mais radicais de direita. Você tá mais para direita ou mais para esquerda? Ele fala, sempre querem me botar numa caixinha. Mas parece que... Mas eles fizeram uma boa dupla ali, né? Não fizeram? Nossa, fizeram uma boa dupla. O Haddad tinha a aprovação do mercado financeiro em torno de 10% no começo do ano, agora tem 60%. Haddad, inclusive, é o ministro mais popular entre os deputados. Saiu na pesquisa Quest essa semana, né? Assim, Haddad tá assim, ele lá arrasou, em cima. Né? Não, o Lira só falta beijar na boca dele, né? Tô zoando. Não, mas é um elogio pra cá, pra lá, né? Um cuidado um com o outro. Que, claro, é um cuidado político, né? Que tem que ter mesmo. Mas acho que pode ser bom, né, Marcela? A gente ter uma pluralidade de ideias. A gente pode, entre o 8 e o 80, né? Entre o preto e o branco. Você tem, né, no meio do caminho outras questões. Claro, você respeitando a questão principal, que é o controle da inflação. Né? Acho que isso não pode estar em debate, né? O objetivo é esse, né? Que tem visões diferentes para chegar nesse ponto, né? E as visões têm que ser diferentes mesmo, né? Para não ficar nem só uma visão muito conservadora, nem uma muito mais radical, não sei como agora é que fala. A credibilidade se conquista com o tempo, né?